Olá, começando mais... Aqui direto, né? Vamos lá. Olá, começando mais uma edição do podcast MVP, aqui do Startups. Só que hoje estamos aqui numa edição extraordinária, uma edição diferente, como vocês podem ver, um cenário, né, bem... Não é exatamente um estúdio, improvisamos aqui uma estrutura aqui no Instituto Caldeira, em Porto Alegre, porque estamos aqui numa ocasião especial falar sobre uma situação diferente, que é, vocês devem saber tudo o que aconteceu no Rio Grande do Sul no último mês. Aí foram mais de 30 dias, aí, mais de 20 dias com praticamente aí, vários municípios devastados, Porto Alegre debaixo d'água, e agora começa o momento da reconstrução. Começa o momento aí de, né, ver o que estragou, o que dá para resolver. E um dos símbolos dessa retomada aqui, pelo menos no empreendedorismo, aqui na nossa bolha startupeira, não só no Brasil, né, mas aqui em Porto Alegre, toda a América Latina, o Instituto Caldeira é um exemplo disso. Nós estamos aqui no Instituto Caldeira, acho que eu não me apresentei, meu nome é Leandro Souza, sou repórter e editor da newsletter do Startups, e hoje meu convidado é Pedro Valério, diretor executivo do Instituto Caldeira. No meio dessa loucura aqui, o primeiro piso, vocês podem ver aqui, que era o coração, né, do Instituto Caldeira, essa arquibancada, né, Pedro? Ainda é. Tá funcionando sob aparelhos, mas continua sendo. Pois é, mas obrigado aí por ter aceito essa ideia de conversar aqui, mostrar um pouco de como está esse trabalho, como que o Caldeira sofreu com isso, né, mas como está reagindo também. Então, acho que, Pedro, para começar, eu queria voltar um pouco. Como que foi... antes da água invadir o Caldeira, né? Como que vocês lidaram assim nesses dias que antecederam a enchente? Vocês imaginaram, vocês se prepararam nos dias que antecederam isso? Porque ninguém estava esperando que isso fosse acontecer, né, em Porto Alegre, algo tão absurdo que foi o que aconteceu. Volta um pouco, como que foi, vocês lidaram aqui no Caldeira com a comunidade antes de acontecer o desastre aqui? Legal. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado por ter vindo aqui, né? Acho que mostrar um pouco da realidade. Hoje, pra gente, tá limpo, tá bem, né? Então já passou o pior, considerando que a gente tem até marcas em algumas janelas, em alguns vidros aqui, com marcas de até 2,20 m de água aqui dentro, né? Eu acho que o Caldeira ele já enfrenta, né, assim como o quarto distrito, o desafio dos alagamentos, muito antes do que aconteceu agora, da catástrofe climática. Sim. Mas a gente já convivia com este problema, né? A gente já tinha problemas de drenagem nessa região, então a gente de alguma maneira já vinha habituado a lidar com a perspectiva de chuva e uma possibilidade de novos alagamentos. Claro, quando a gente ficou sabendo e avaliando algumas projeções, né, o pessoal da URGS que fazia o levantamento dos dados que vinham tanto do Vale Itaquari, dos índices de chuvas que aconteceriam no Rio Grande do Sul, a gente sabia que era alguma coisa excepcional ou especial. Então, no dia 3 de maio, que foi de fato a sexta-feira, que foi o último dia de operação aqui do Instituto, a gente literalmente fez uma grande força-tarefa, levantou todos os itens aqui do primeiro andar para algo como 1 metro, 1,20 m, né, posicionando isso em mesas, em alguns suportes mais altos, e a gente preparou um sistema de contingência com sacos de areia e outras questões. A gente saiu daqui, era 13h30 da tarde, 4 horas da tarde, já percebendo que seria alguma coisa muito diferente do que a gente estava habituado a ver, né? Ali pelas 4 da tarde já tinha água entrando, vertendo, né, na área do Instituto. Então a gente rapidamente garantiu a segurança dos nossos colaboradores, né, das pessoas que atuam aqui dentro do Instituto, e essas pessoas saíram então ali pelas 13h30, 4 horas. Obviamente a gente não tinha como imaginar a dimensão do estrago, né, e a dimensão do tempo que ficaria água dentro do hub, né? A gente teve água dentro do Instituto durante 28 dias. Então é realmente muito impressionante o que aconteceu nessas últimas semanas. Uhum. E, né, agora, lembrando como foi todo esse mês de maio aí, né? Foi uma loucura para todo mundo. Como que foram esses momentos assim que o Caldeira fechou as portas, né? Ninguém estava vindo para cá, né? Tinha muita empresa que vinha para cá, fazia as suas atividades aqui. Como que foi esse momento, assim, falando até daquela primeira semana? Tinha empresa que realmente parou tudo, não tinha o que fazer,
teve empresa que teve que se virar de alguma forma. Como que o Caldeira lidou com o seu ecossistema nesse momento que alguns pararam e foram cuidar das emergências, mas outros precisavam ainda manter seu negócio tocando? Como que foi esse primeiro momento? Eu acho que, como todos da sociedade gaúcha, a gente acabou vivendo um paralelo aí com duas perspectivas, né? De um lado, foi a imediata parceria que a gente fechou com o Tecnopuc, endereçando que as empresas que tinham escritório e que usavam o Caldeira como ambiente de trabalho pudessem imediatamente se deslocar para usar as estruturas do Tecnopuc, assim como a gente fez com o Cubo e com a CAT. Porque lembrando que o aeroporto foi fechado, então tinham startups e empresas que estavam ilhadas, entre aspas, em Santa Catarina e em São Paulo, e a gente acabou criando essa tríade de parcerias aí entre Cubo, ACAT e Tecnopuc. Do outro lado, a gente obviamente muito atento em como que a gente acolhia justamente os nossos colaboradores e imediatamente logo após isso os jovens do Geração Caldeira, né? Então a gente acabou tratando ali no movimento inicial de apoiar o resgate e o acolhimento daqueles que tiveram seus lares, suas casas impactados pelas enchentes, tanto dos nossos colaboradores quanto dos jovens aqui do Geração Caldeira, que muitos estão justamente em zonas de risco, né? Então, Quarto Distrito, as ilhas, Eldorado, Canoas e essa região que foi duramente impactada, né? Então, o movimento que a gente, de certa maneira, fez foi de criar um canal imediato de comunicação com a nossa comunidade. Então a gente já nos primeiros 2 ou 3 dias, no primeiro dia a gente estabeleceu uma força-tarefa com reuniões diárias com toda a equipe do Caldeira. Então a gente diariamente, sábado, domingo, segunda, 9 horas da manhã, a gente tinha um momento de atualizações e de alinhamentos. E o que a gente, de certa maneira, ficou muito preocupado, né, imediatamente é manter a comunidade informada do que estava acontecendo, de como que o Caldeira vinha trabalhando para, de alguma maneira, colaborar com aquele contexto de crise e, de certa maneira, tentando dar um olhar sobre visão de futuro, que ainda nas primeiras semanas era muito difícil, justamente porque a nossa área estava duramente impactada. Sim, mas como que mobiliza, como que motiva essa comunidade que viu boa parte aí dos seus negócios afundarem aí, né? O Caldeira sempre teve esse viés de mobilizar, de fazer as pessoas ficarem pilhadas em fazer as coisas. Nesse momento, como que faz isso? Falando a verdade, eu acho que a nossa questão foi ter o máximo de transparência, o máximo de vulnerabilidade. Obviamente que a gente teve algumas empresas que tinham servidores, por exemplo, aqui dentro, que a gente estabeleceu uma força-tarefa para poder trazer para cá, nos primeiros dias ainda, com água dentro do hub. A gente fez algumas operações trazendo geradores para poder religar determinados servidores e dar continuidade ao serviço, produtos, enfim, os negócios de algumas empresas que não conseguiram fazer essa redundância, né? Mas de uma maneira geral, e aqui eu me coloco como gaúcho, como todos que passaram diretamente por essa circunstância, é que a gente tratou sempre de passar o máximo de informação que nós tínhamos e de alguma maneira também com o máximo de transparência sobre aquilo que a gente não tinha. Então, quando algumas pessoas perguntavam quando é que abre o Caldeira, a gente dizia, não sei, não sabemos dizer ainda. O que a gente começou a entender, e aí o trabalho que o Caldeira fez de conexão foi, a gente mobilizou uma grande pesquisa para levantar os impactos da enchente dentro das empresas do Instituto, né? E com isso a gente estabeleceu um diálogo muito próximo para entender quais ações, iniciativas e proposições que essas empresas e instituições estavam fazendo para tentar endereçar circunstâncias emergenciais durante esse período, como que essas empresas e instituições estavam se preparando para a retomada e como que o Caldeira, de alguma maneira, ajudava dentro dessa convergência. Mas eu diria que a verdade, a transparência foi sempre o nosso norteador, porque eu acho que a comunidade, quando a gente diz, ela não está distinta do Instituto Caldeira. O Caldeira é a comunidade. Então, muitos que estavam vinculados e estão vinculados ao Instituto sabem da nossa naturalidade em dizer, sim, o hub foi duramente impactado. Existiam as perguntas, vamos sair do Quarto Distrito? Não, não vamos sair do Quarto Distrito. Então a gente colocava essas informações e tentando dar diariamente, a gente estabeleceu um boletim de atualizações, dizendo qual era a medição da água aqui dentro,
o que estava acontecendo, a questão da segurança patrimonial para a gente proteger o segundo e o terceiro andar de eventuais saques, furtos e assim por diante. Mas foi a partir da comunicação que a gente manteve a comunidade engajada e de alguma maneira pertencente dentro desse momento de crise que a gente viveu, né? Sim, sim. E mesmo distante aqui do hub físico, né, trabalhando de forma remota ou lá no Tecnopuc, não demorou muito para vocês já anunciarem, temos um plano de retomada, vamos pensar em como recuperar o Caldeira e como voltar ao Caldeira. Como que isso foi pensado? Assim, vocês não vamos deixar a peteca cair, vamos logo para resolver isso aí. Como que foi essa mobilização aí para voltar? Eu acho que tem dois grandes pontos, né? Assim, acho que de um lado é um pragmatismo, que é, enquanto tinha água, o que a gente pode fazer para tirar água? Então a gente participou de movimentos e tem participado de movimentos com os arrozeiros, drenagem, visita com o DEMAI, as casas de bombas, envolvimento com a prefeitura, porque enquanto a água não tem o que fazer, a gente precisa de alguma maneira tirar essa água dali. Quando a gente teve a redução da água, entrou o processo da limpeza. Então a gente tem tentado respeitar, num contexto de crise, o dia a dia. O que é que está no nosso alcance e efetivamente o que pode ser feito para mitigar os danos que foram ocasionados pela enchente e principalmente retomar o mais breve possível um mínimo de normalidade. Acho que a preocupação do time do Caldeira, do conselho do Caldeira o Caldeira não vai desistir do 4º distrito. E eu volto a dizer o que eu comentei no início, né, Leandro? Assim, a área do 4º distrito já era uma área complicada. A gente não nasceu, não é um hub que nasceu em uma área super nobre, com tudo feito, né? Pelo contrário, o Caldeira foi escolhido ser feito no 4º distrito por entender que é uma área absolutamente relevante, que precisa de uma atenção redobrada e que, de alguma maneira, o papel da iniciativa privada, ao assumir o risco e vir para cá, é, de alguma maneira, funcionar como um indutor. Isso é o que a gente falava desde 2019. Sim. Então, o que aconteceu aqui, ele é chocante, é uma situação absolutamente extraordinária, é uma crise sem precedentes, mas, de certa maneira, deu luz a uma série de problemas que a gente já enfrentava, né? Sim. Então, o olhar sobre essas convicções, o Caldeira nasceu não para ser um projeto de 5 ou 10 anos, mas para ser um projeto que dure centenas de anos, que consiga contribuir para o desenvolvimento do nosso estado. Então, reafirmar determinadas posições também foi muito importante dentro desse processo, né? Mas, como eu disse, é uma situação inédita, que a gente também errou em algumas questões de comunicação, assim como acertou, mas sempre tentando deixar claro que o nosso intuito era conseguir gerar valor para a comunidade e contribuir para essa remobilização do estado e da cidade, né? Sim, sim. E, obviamente, falando, né, de reconstrução, a gente fala, né, obviamente, do quanto perdeu e do quanto vai precisar investir de novo. Né? A gente, numa conversa em outro momento, até tu comentou que com o conselho aí, que para, né, reformar aqui o primeiro piso é algo que vai tomar cerca de 35, 40 milhões de reais. No geral, para todas as empresas, estão falando de perdas de quanto e como que agora, né, levanta esse dinheiro, esses recursos aí para, né, recuperar isso que foi perdido? Eu acho que tem dois pontos, né? De um lado, as empresas que são parte e membros da comunidade do Caldeira. A pesquisa que a gente fez e que a gente tem o levantamento até agora, os danos e os impactos financeiros e econômicos da comunidade passa de 400 milhões de reais. Então é um dano muito relevante, sem contar que tem muitas empresas que nos sinalizaram que não têm condições ainda de dizer qual foi o impacto, porque está sendo feito esse levantamento. Do nosso lado, no que diz respeito à instituição e à estrutura, a gente, como eu te comentei, tem um levantamento preliminar que fala aí em torno de 35 milhões de reais. Como eu costumo dizer, o que mais dói é aquilo que a gente não vê. O sistema elétrico, sistema de conectividade, sistemas de climatização, a gente perdeu a subestação, transformador, então tem coisas que a gente acaba não vendo no nosso dia a dia. A gente vai ver, óbvio, o carpete, o piso que salta, coisas do gênero, né? O que a gente entende agora é que, sim, é necessário um trabalho é o que a gente está chamando de um plano de regeneração do Instituto. Então, de um lado, a gente está falando de reconstruir efetivamente o que
o que temos que reconstruir. Aqui no primeiro piso, quantas empresas São ficam? 69 empresas com escritórios no primeiro piso, 130 no total aqui do Instituto, né, com estrutura física. Sem contar os membros, né, que daí vai até 519 empresas. Nesse primeiro momento, quando a gente fala sobre a reconstrução, efetivamente, a gente está, de fato, desenhando um plano que possa contemplar uma série de possibilidades. A gente está falando de captar, sim, vai ter passar o chapéu, como a gente diz, uma chamada extra com os atuais fundadores? Provavelmente, sim, muitas empresas devem contribuir com essa iniciativa. Tem a questão relacionada a novos fundadores. A gente costuma agora, tem uma estrutura dentro do nosso estatuto que estiveram conosco 42 empresas fundadoras do Instituto lá em 2019. A gente tem uma figura dentro do estatuto que a gente chama de cofundador benemérito, que é exatamente a mesma categoria que permite que empresas que não estavam vinculadas no Instituto possam vir e fazer parte, inclusive participando eventualmente do nosso conselho, né, estando suscetível a participar do nosso conselho, participando da Assembleia Geral dos fundadores. A gente está estudando linhas de crédito, e aí a gente de fato tem conversado com instituições daqui e de fora do estado para entender como que a gente busca esse recurso e como que se viabiliza esse recurso. E é um desenho que a gente pretende colocar de fato no ar nos próximos dias. Algumas instituições e empresas já estão conversando conosco para a gente tentar fazer um funding, né, disso, levantar esse recurso e poder de fato reconstituir aqui o primeiro andar o mais breve possível. Para além da reconstrução, é o que a gente tem falado do redesign, né, que é justamente como que o Caldeira, junto com instituições, aí a gente está falando público e privada, né, mas autoridades públicas, consegue endereçar de uma vez por todas soluções no que diz respeito ao sistema de drenagem, algumas obras de infraestrutura necessárias e tenta resolver algumas coisas para que, de fato, o 4º Distrito e essa região que a gente está localizado possa se desenvolver de uma maneira contundente, né, de uma maneira definitiva. E não simplesmente a gente esperar a próxima enchente, né? Sim, porque a impressão que se tinha do 4º Distrito era muito do investimento, começaram a abrir muitas coisas, e essa questão da infraestrutura agora falhou e, né, muita gente teve esse revés financeiro. Então, é até interessante saber de vocês como o Caldeira então está se posicionando bem além das paredes do Instituto agora para pensar no entorno de maneira ainda maior. O que o Caldeira entende e acredita, né, é que a instituição Caldeira pode sim ser um veículo, né, ou pode ser um instrumento, pode ser um indutor, pode ser um protagonista dentro da perspectiva de acreditar que a nossa região, né, o 4º Distrito, não pode ser simplesmente abandonada. Pelo contrário, ela precisa ter vozes ativas que defendam os interesses. Porque aqui a gente está falando de danos materiais, mas aqui do lado a gente tem questões de moradia, a gente tem questões de mobilidade, a gente tem uma série de coisas que estão acontecendo que são de interesse público. A gente precisa entender que Porto Alegre não tem como se dar ao luxo de ignorar o 4º Distrito, o Centro, Menino Deus, Sarandi. São áreas muito estratégicas da nossa cidade. Sim. E a gente precisa encaminhar soluções para isso. Né? Até para quem não conhece, que o 4º Distrito é o bairro Navegantes, ao lado do Humaitá, onde fica a Arena do Grêmio. Se vocês não são do Rio Grande do Sul, devem saber aí que foi uma das regiões aqui de Porto Alegre mais afetadas pelo alagamento. Então, o Instituto Caldeira é bem próximo aqui. Então, se vocês verem, a gente vai botar aqui nos cortes aqui, mas tem imagens aqui no lado externo que a água chegou quase nas placas, na altura da placa das ruas, assim, exatamente, né? Altíssimo. E agora então agora que a água baixou, eu queria falar um pouco sobre como que o Caldeira está botando essa capacidade de mobilização para fazer o ecossistema aí voltar, recuperar o ambiente. Como que está sendo esse trabalho? Né? Teve um mutirão, né, na primeira semana, mutirão de limpeza. Como que está sendo isso? Então, a primeira coisa foi no dia 2, que foi um mutirão de limpeza, foi o primeiro grande mutirão. Obviamente a limpeza, ela se dá durante muitos e muitos dias, muitas semanas, efetivamente. Mas no dia 2 de junho, a gente fez um mutirão, mobilizou mais de 300 pessoas da comunidade, da sociedade civil, teve de tudo
que veio aqui, né, e a gente fez esse mutirão para começar a limpeza do hub, né? E a nossa urgência estava justamente em reabrir o Caldeira o mais breve possível. Então a gente abriu ontem, dia 10 de junho, né? A gente abriu as portas do segundo e do terceiro andar, entendendo que existe um simbolismo de que quando tu pode voltar para o teu lar, para tua casa, tu começa a de fato se remobilizar em vários aspectos. Quando a gente olha sobre a perspectiva de projetos, tem uma série de iniciativas, né? A gente deve lançar nas próximas semanas um grande comitê internacional de apoio e resiliência no desenvolvimento da região do Quarto Distrito, né? E algumas ações que a gente tem feito através do Caldeira. Então a gente está permanentemente em contato com o pessoal da Holanda, da Dinamarca, da Finlândia, dos Estados Unidos, né? Só para citar alguns, Portugal. E essas pessoas e instituições estão absolutamente dispostas e interessadas em apoiar essa reconstrução e regeneração da nossa cidade. O que elas estão enxergando no Caldeira é justamente a capacidade de governança para a gente dar ritmo e trabalho para essas frentes de atuação. Então isso é um dos blocos, esse diálogo internacional, ele é muito relevante, né? A gente criou imediatamente, lançamos ontem, uma sala de apoio ao empreendedor. Então a gente basicamente constituiu uma rede de parceiros como o Sebrae, Badesul, Estímulo, entre outros veículos, que tem linhas de crédito, tem linhas de financiamento, tem uma série de oportunidades para a gente apoiar os empreendedores do Rio Grande do Sul que possam, de alguma maneira, fazer uso dessas linhas, né, nesse processo de retomada. Então um exemplo que a gente dá o Sebrae tem hoje um programa, que é o Reconstrói, que apoia em até R$15 mil a reconstrução de equipamentos, estruturas de sedes danificadas. Dentro das 69 empresas que tem aqui no térreo, tem 30 que atendem a essas características. Então a gente está fazendo esse trabalho, espécie de fast track, né, desses empreendedores com o Sebrae para poder apoiá-los rapidamente nessa retomada. Assim como a gente tem iniciativas como o Estímulo, que eu comentei, que oferece linhas de crédito sem garantia, enfim. A gente tem feito isso somado a um programa de mentorias, porque muitas empresas de pequeno e médio porte que passaram por um processo da crise precisam de ajuda dentro dessa visão de retomada. Então a gente tem trabalhado também nesse intuito. Sem contar ações emergenciais, porque todos os restaurantes do entorno quebraram, foram destruídos. Então a gente abriu um refeitório no terceiro andar, improvisado, que é o RU, que é o nosso refeitório único, né, fazendo menção aos refeitórios universitários, e que ele fica aberto todos os dias agora, e que o Caldeira tem disponibilizado para todos os membros da comunidade e para as pessoas do entorno que trabalham aqui, que podem vir até o Instituto para poder fazer e almoçar e assim por diante. E o que a gente, de certa maneira, entende é que o Caldeira exerce um papel muito importante justamente nessas articulações, sejam elas público ou privada, né, para poder, de certa maneira, entender quais são as ações concretas que a prefeitura vai implementar nos próximos 30, 60, 90 dias que assegurem minimamente que a gente possa ter aqui uma segurança para a região, que não haverão novos ocorrências como a que aconteceu, né? A gente tem tentado, de certa maneira, a partir do diálogo, da conversa e da colaboração, criar convergências também em muitas ações que estão acontecendo aqui no estado. Então a gente está apoiando o Instituto Cultural Floresta e sendo apoiado por eles, o Ciclo Empreendedor, a Câmara Americana de Comércio, a gente tem a Federasul, enfim, tem um monte de gente legal fazendo coisas legais. E um pouco do que o Caldeira tem tentado fazer é, como plataforma, aproximar essas iniciativas e gerar convergências nelas, né? Inclusive foi com o Floresta que conseguiram retomar a internet aqui, né? O Floresta apoiou justamente, a gente conseguiu via link nosso, que a gente conseguiu estabelecer uma conexão. E aí, claro, como a internet na cidade estava oscilando, a gente teve com o Floresta também aparelhos do Starlink para poder atender os Startup Villages aqui, que são as áreas de
de trabalho compartilhado, né? Sim. E do ponto de vista, até tá falando né, de como vocês improvisaram esse refeitório, esse restaurante aí, né, o RU, como que tá nessa questão de infraestrutura, né, que nem tem aqui todo esse primeiro piso aqui, que ainda tem muito o que fazer, né, mas como que tá a estrutura, por exemplo, segundo e terceiro andar para receber o pessoal e como que o pessoal tá chegando. Tem muito funcionário que não tem ainda o acesso ideal e está vindo para cá? Como que tá isso? Então, a gente criou 250 estações de trabalho improvisadas ou provisórias, né, para que a gente pudesse atender muitas das pequenas e médias empresas aqui do primeiro andar, poderem atuar já no segundo e no terceiro. E a gente criou um programa onde a comunidade abriga a comunidade. Então, a Paim, que está aqui, ou a Apimax, ou, enfim, N empresas que estão aqui, abrem os seus escritórios e recebem empresas, instituições e startups que possam trabalhar das suas estruturas, né? Isso tem sido muito legal, porque de fato, assim como a gente viu aqui no entorno, momentos de crise como esse, eles podem ser vistos de várias maneiras. Mas a gente está olhando como uma oportunidade de criar uma espécie de vitalidade comunitária, né? Essa leitura onde os vizinhos, quando a gente fez todo o processo de segurança do perímetro, antes de poder acessar o hub, a gente estava trabalhando com várias empresas e instituições aqui do entorno. Então isso criou um mote, como por exemplo o Grêmio. A gente tem atuado muito fortemente junto com o Grêmio, tanto com a arena do Grêmio quanto com o Grêmio, para tentar de alguma maneira somar forças em algumas ações emergenciais e principalmente pleitear pautas que sejam de interesse do desenvolvimento da região. Porque no final das contas todos nós queremos a mesma coisa. A gente quer um bairro que ofereça condições mais dignas, mais seguras e com melhores índices de desenvolvimento socioeconômico aqui no entorno, né? Sim, sim. E agora falando assim, né, do ponto de vista da retomada em si, porque na minha visão, eu imagino que tu deva estar sentindo mesmo assim, cada dia que passa e a gente vê que parece que as coisas, não digo que estão iguais, mas elas não estão andando na velocidade, cada dia parece um ano, de quando que as coisas vão parecer mais normais de novo. Aqui no Caldeira, como que vocês estão encarando isso? Assim, quando vocês acham que dá para dizer que as coisas podem ficar normais de novo? Cara, esse é o meu ponto. Eu acho que a gente tem falado muito que o Caldeira, a comunidade Caldeira é uma comunidade antifrágil, né? A gente pegou lá o contexto do Taleb. Quando abriu lá na pandemia. Cara, a gente já abriu na pandemia, né? Então, tecnicamente, para mim, isso é o normal posto agora. E eu acho que a gente tem que trabalhar com o normal que está posto, que é limpar, que é arrumar, reformar, redesenhar. Então, a gente tem tido um cuidado, assim, porque, por vezes, a gente estava antes esperando o tal do novo normal, né? Que não tem mais escritórios, não tem mais espaços de eventos e a gente vai... tudo vai ser home office. E daí, no ano passado, o Caldeira bombando. Quantas mil pessoas circulando? Cara, 1.800, 2.000 pessoas circulando por dia, né? Então, assim, para um hub que nasceu na pandemia e que agora passou por uma enchente, a tese a gente precisa construir uma personalidade, uma característica, né? Um DNA antifrágil, que é justamente essa ideia de que em situações de alto estresse, de alta complexidade, né, estressores de qualquer que seja a natureza, que a gente saia melhor, mais do que a gente saia igual, porque a gente tem uma oportunidade agora de fazer o uso dessa catástrofe, né, para poder endereçar problemas que a gente já tinha, por exemplo, né? Então, eventualmente, isso agora sobe em termos de vontade política, né, ou inclusive de pressão popular para que haja vontade política e a gente consiga construir uma cidade mais propícia. Então, o normal, isso é o nosso normal hoje. Amanhã talvez seja outro e a gente tem tentado, obviamente, numa visão de longo prazo, que é qual é o nosso ideal de bairro, de distrito, de cidade, de hub de inovação, é efetivamente como que a gente caminha sobre essa jornada torturosa aí que é o normal atual. Né? Sim, sim. E como que está sendo isso até falando com a comunidade, assim, porque o Caldeira, obviamente, é uma instituição formada a partir de interesses privados, né? Mas tu me comentou que no mutirão teve gente da vizinhança que veio aí
Como que é isso? O pessoal enxerga também no Caldeira esse exemplo aí de vamos sacudir a poeira, vamos retomar? Cara, humildemente teria que perguntar pro pessoal, Não, mas né? eu a questão do Geração Caldeira. Sim, até. o que a gente tem, né? Pô, a gente tem hoje um programa de educação fantástico que é o Geração Caldeira. Uhum. A gente está atendendo quase 7 mil jovens da rede pública no online, depois a gente seleciona 200, traz para dentro do instituto, capacita e depois emprega esses jovens, né? O que a gente tem percebido? A gente recebeu no dia do mutirão e outros dias que estão aqui no nosso dia a dia, né? A gente tem recebido feedbacks permanentes de o restaurante do entorno dizendo eu quero ajudar na limpeza porque o Caldeira ele é importante para o meu desenvolvimento econômico, né? Ou seja, para eu faturar, para eu ter pessoas comendo no meu restaurante e assim por diante. A gente teve jovens do Geração Caldeira que trouxeram seus pais e os pais dizendo, cara, é uma obrigação nossa tá aqui, apoiar, ajudar, porque o Caldeira mudou a vida do meu filho, né? E a gente recebeu, inclusive, pessoas absolutamente aleatórias que souberam que o Caldeira faria um mutirão e que reconhecem no Caldeira uma instituição séria, com uma boa intenção e que tem tentado, na medida das nossas possibilidades, ajudar na transformação da cidade e do estado. E que se colocaram à disposição para vir, né? Eu acho que essa é a beleza quando a gente olha para o voluntariado, de uma maneira geral, que o voluntariado que a gente viu nos resgates, nos acolhimentos, nos abrigos e assim por diante, também reflete em calls que eu tenho tido com empresas do Brasil e do mundo, dizendo, cara, eu quero ajudar, eu quero apoiar, e eu não quero fazer mais, de repente, uma ação emergencial aqui ou ali, eu quero, de alguma maneira, contribuir para uma instituição que segue as melhores práticas de governança, que tem um olhar atento para a nossa comunidade e assim por diante. Eu quero contribuir para que essa instituição se reerga, né, e que tenha a capacidade de continuar gerando transformação para o Rio Grande do Sul. Né? Uhum. E agora fazendo um zoom out, agora a gente está falando do Caldeira, agora fazer um zoom out, olhar para Porto Alegre, até mesmo o estado. Né? O Caldeira sempre foi um dos símbolos nos últimos anos dessa renascença do Rio Grande do Sul como um player de inovação, de tecnologia, né, no cenário nacional. Tem a questão do South Summit aí nos últimos anos, o Caldeira também estava sempre ali no meio. Eu queria saber de ti como que tu tá vendo o quanto isso abalou, né, isso daí, ou tu acha que tem o poder de fortalecer ainda mais, como que está sendo a tua observação, falando com gente fora ou aqui mesmo de dentro, quanto a isso? Eu acho que a gente ainda está muito no meio do furacão, né? Eu acho que tem, assim como em qualquer outra sociedade, tu tem várias partes, né? Sim. Então, é um arranhão claro na nossa autoestima, é uma tristeza sem fim, as vidas perdidas, claro. É uma dor inacreditável, os danos econômicos, financeiros para pequenas e médias e também as grandes empresas, que eu acho que essa é uma distinção que a catástrofe não teve. Não foi uma catástrofe que impactou só A ou B. Impactou A, B, C, D e assim por diante. Né? Sejam pequenas, médias, grandes empresas, sejam prédios públicos, prédios privados, foi muito diverso o impacto. Né? O que a gente, de certa maneira, olha e torce é que Porto Alegre tenha, assim como o Rio Grande do Sul, características antifrágeis, né? Que consiga fazer dessa circunstância um ponto de inflexão e que olhe de forma ambiciosa sobre eu não posso ignorar mais o que foi ignorado. Eu não posso ser omisso com pontos que foram que fomos omissos, né? E de alguma maneira, sem tentar simplesmente simplificar o problema para achar um culpado A ou B, né? Olhar quem são os responsáveis, mas principalmente qual é o plano para o futuro. Qual é o plano para esse horizonte? Por quê? Porque, naturalmente, se não for feito nada, a gente vai acelerar alguns desafios que nós já tínhamos. Evasão de talentos, evasão de empresas, dificuldade na atração de capital e assim por diante, que já eram pontos relevantes. Né? Eu acho que, como tem uma audiência nacional, é importante, assim, nos últimos 20 anos, o Rio Grande do Sul ele cresceu, em média, 1,6% ao ano. Isso é muito pouco. Atrás da gente só o Rio de Janeiro. O resto, o Brasil inteiro cresceu mais do que a gente. A gente perdeu nos últimos 20 anos, no saldo emigratório, quase 700 mil gaúchos.
Então, assim, já eram desafios muito relevantes que vinham sendo trabalhados e construídos nos últimos anos, processos, programas e principalmente uma teia, que é o ecossistema, de apoio para precisamos endereçar esses pontos. O que eu sinto de positivo há obviamente um sentimento de solidariedade, de apoio, de convergência, que a gente precisa atuar junto. E eu acho que agora é um momento que, pelo menos o Caldeira tem tentado, de novo, da mesma maneira, qual é a agenda positiva e propositiva. A gente não quer saber quem é que não fez o que tinha que ter feito há 20 anos atrás. Ok, não foi feito. O que pode ser feito daqui para frente e, principalmente, setar qual é a nossa ambição, né? Eu acho que, como gaúcho, a perspectiva que a gente coloca é qual é o jogo que a gente quer jogar. A gente quer resolver os problemas ou a gente quer colocar isso num esquecimento e que, eventualmente, em setembro, que chove muito, alaga de novo, ou na próxima grande chuva a gente tenha situações emergenciais como que a gente está vivendo, né? Sim, sim. E agora eu estava comentando de setar, né, essas ambições, visão de futuro, como que está setado o futuro aqui para o Caldeira. Como a curto prazo tem todo esse trabalho aqui rolando, mas antes, né, de ter todo esse desastre aqui no Rio Grande do Sul, o Caldeira já tinha anunciado planos de expansão, né? Tem um outro prédio aqui na frente que vai receber também a estrutura do Caldeira. Como que estão esses planos? Como que está o Caldeira se vendo? Vamos lá, curto prazo aqui, médio e longo prazo está como? Perfeito. Curto prazo foi dia 10 de junho, menos de 40 dias depois do início das enchentes, abrimos e começamos a operar. A gente quer liberar já espaço da Caldeira, arquibancada e algumas áreas importantes no que diz respeito ao nosso coração. A gente quer liberar já no final do mês. E a gente vai isolar, o primeiro andar ele não vai ser entregue em uma única vez. Sim. A gente vai fasear a entrega do primeiro andar. Tipo a área comum ali atrás do Startup Village ainda... Ainda não. Então primeiro vai ser a arquibancada, espaço do Caldeira, área do Brasco, algumas... A área do Brasco é uma cafeteria que a gente tem aqui dentro do Instituto. Então assim, no curto prazo é retomar áreas dia a dia, né? O que a gente puder fazer no que diz respeito à estrutura física. No médio prazo, naturalmente, muda o cronograma. Talvez a gente estava falando de lançar a primeira fase da área nova, que são os mais 33 mil metros quadrados, já no South Summit. Talvez a gente não consiga cumprir com este prazo. Sinceramente, a gente ainda nem discutiu isso internamente, porque precisa ser endereçado no médio prazo determinadas frentes de ações e de soluções urbanas que permitam a gente fazer essa reocupação do quarto distrito, né? Mas a gente já está trabalhando, por exemplo, com os nossos arquitetos para tentar repaginar o uso do primeiro andar da área nova, né? A gente está fazendo alguns estudos com relação a isso, sem contar projetos que a gente já está trabalhando como praças de contenção, aumento de determinadas galerias, né? Então a gente já está fazendo algumas frentes para endereçar essas soluções do médio prazo. Longo prazo, não sei te dizer, cara, assim, eu não contava com uma pandemia, não contava com uma enchente e definitivamente o ChatGPT ele ainda não dá essas projeções de qual é a próxima enchente ou qual é a próxima iniciativa, a grande catástrofe que vai acontecer nas próximas semanas ou meses, né? O que a gente se compromete no curto, médio e longo prazo é de colocar uma energia muito grande para tentar ajudar no que tiver ao nosso alcance em gerar valor para a nossa comunidade e principalmente apoiar o desenvolvimento e a recuperação da cidade e do estado. Perfeito. Pedro, cara, sem palavras aí para te agradecer por esse papo, por ter topado essa ideia aqui de gravar o pessoal aí forte na limpeza ali. Enfim, a gente conhecia o Caldeira aqui antes, eu conheci o Caldeira na época da pandemia, inclusive, cheguei a ver aqui ainda em 2000. Habituado. Não tinha ninguém esperando as pessoas começarem a chegar, depois vi as pessoas aí bombando, e agora esse momento é difícil, mas que já, né, o pessoal vai se mexendo para mudar as coisas rápido. E, enfim, cara, brigadão aí. Demais. Tamo juntos e... Tamo junto. Alguma considerações final pro pessoal aí que tá assistindo? Cara, apoiem na regeneração e na recuperação do Instituto. Quem tiver conexão com empresas, instituições e que queiram participar desse processo,
Eu acho que diz menos sobre o Caldeira e mais sobre a capacidade de união do ecossistema de inovação brasileiro, né? Então, a gente sabe de startups que têm alta capacidade e soluções urbanas, a gente sabe de grandes veículos de investimento que têm interesse em um ecossistema no Rio Grande do Sul forte, e o que a gente de alguma maneira clama é mais do que uma ajuda, é a perspectiva de fazer parte de uma reconstrução. A gente aqui de fato tem tentado, através do trabalho, a gente conseguir executar mudanças significativas no jeito que a gente leva os projetos aqui do Rio Grande do Sul e do Estado. E eu acho que vale aqui lembrar que o que está acontecendo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, provavelmente, tomara que não, pode ser o que acontece na sua cidade daqui a um tempo. Porque Sim. O que está acontecendo em termos de transformação climática, naturalmente... Não é um incidente isolado, né? Ele é um incidente relevante, mas que eventualmente boas práticas aplicadas aqui podem funcionar como um laboratório que previna e evite que situações como essa aconteçam em outros lugares. Não dá para esquecer, até essa placa aqui vai estar falando aqui é tesourinho. Vai manter assim, até para não se esquecer. Perfeito. Então é isso, pessoal. Novamente, Pedro, obrigado aí pela participação e por topar essa ideia de gravar com a gente. E obrigado a você por estar acompanhando esse podcast, mais uma edição aqui do MVP, diretamente do Instituto Caldeira, em Porto Alegre. E não se esqueçam, obviamente, de assinar a nossa newsletter, entrar no site do Startups ali, que tem sempre novidade saindo. E todas as quartas-feiras tem edição nova do MVP para você conferir. Tá certo, pessoal? Até a próxima. Valeu!